Muito bem, de volta com mais um Explicadinho aqui direto do Centro Comercial Aeromarket. Seja muito bem-vindo. Está no ar mais um Explicadinho, mais uma edição aqui do Explicadinho. A notícia contextualizada. Meu nome é Ricardo Veiga e comigo aqui está o Adriano Batista Odin. Muito bem. Tudo bem, Ricardo Veiga? Muito bom dia para você. Bom dia a quem nos acompanha. Daqui a pouquinho esse programa vai estar aí à disposição de todos também no podcast. Isso é muito bacana. E hoje o tema, Ricardo, sabe qual é? O assunto do momento, a nota de R$200. Nós vamos contextualizar porque a nota de R$200 está sendo lançada agora, o que você tem a ver com isso e se você deve se preocupar. Muito bem, Jim. Vamos lá, aqui nós temos o Explicadinho com oferecimento aqui da StatNet Telecom. A StatNet, seja home ou office, a sua internet tem que ser StatNet. Há 24 anos a sua melhor conexão. Vamos lá dar uma introdução para o pessoal que está assistindo a gente aqui através do canal do Estúdio Vitrine no YouTube. Também para você que estiver assistindo a gente através do canal do Explicadinho, também no YouTube, e através das redes sociais, IGTV, podcast, Facebook, Instagram. Obrigado pela sua companhia aqui com a gente todos os dias a partir de hoje, hein? Vamos lá, Edinho. Olha, antes de introduzir o tema, eu já falei aqui da StatNet, né? Vamos falar a introdução, fazer uma introdução aqui do tema para o pessoal entender. O Banco Central anunciou no dia 29 de julho o lançamento da nota de R$200. A nova cédula já foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, e terá como personagem o lobo-guará. O Banco Central não divulgou imagens da nova nota, mas informou que a cédula deve entrar em circulação no final de agosto, agora já, hein? Em 2020, 450 milhões de cédulas de R$200 deverão ser impressas, totalizando 90 bilhões de reais. O último lançamento de uma nota realizado no país foi há 18 anos, em 2002, quando entrou em circulação a cédula de R$20. Após o anúncio da novidade, memes e justificativas para o lançamento da nova nota tomaram conta da internet. No programa de hoje você vai entender por que a nota de R$200 está sendo lançada agora, o que você tem a ver com isso e se você deve se preocupar com essa novidade, né, Jim? Tudo isso e muito mais aqui no nosso Explicadinho de hoje, que está apenas começando. Vamos lá, Jim. Ricardo, para começar o nosso papo, quais são as polêmicas em torno desse lançamento da nota de R$200, né? Então, desde críticas no sentido de que facilitaria a corrupção, falta de troco e até memes com imagens, pessoas discutindo como que deve ser a nova cédula. Isso tudo encheu a internet e o começo de tudo é para nossa surpresa. A população não esperava o lançamento de uma nota de R$200. Até mesmo porque não havia notícia de que o Banco Central estudava lançar a nova nota. Então, a partir disso, como você bem disse na introdução, a última nota lançada no Brasil foi a nota de R$20 lá em 2002. Isso então, portanto, 18 anos. E quando isso acontece, um dos motivos é o quê? Para diminuir a procura por notas de outros valores. Então isso pode acontecer em algumas circunstâncias porque elas se tornam escassas, está faltando dinheiro em circulação, então o governo precisa tomar uma atitude, Ricardo. Qual que é a atitude? Colocar dinheiro em circulação a partir da impressão na Casa da Moeda. Só que isso tem um custo, dinheiro custa dinheiro. E o que deixou parte da população preocupada é o fato de que o Brasil já viu em sua história um momento em que surgiu uma nota de grande valor. Isso aconteceu durante a década de 80 até 1994, quando o Plano Real conseguiu finalmente controlar o processo de inflação e estabilizar a moeda. E o que é a inflação, para as pessoas poderem entender? É a perda do poder de compra. É aquela ideia da caixa de leite lá no início da década de 90, em que você comprava a caixa de leite na manhã de um dia por um valor, na manhã do dia seguinte você voltava para comprar lá, ela estava por um preço muito alto.
Então, vamos relembrar na reportagem da Luana Karen, da TV Brasil, como foi o período da hiperinflação no Brasil. Ricardo, coloca pra gente aí o trecho da reportagem da Luana Karen. Vamos lá, Jim. Quando a inflação está fora de controle, como no passado, há uma perda no poder de compra da população. O que se levava por um valor num dia, no outro já estava mais caro. Hoje, a inflação está sob controle no Brasil e nem de longe lembra a época da hiperinflação. No Brasil, entre 1993 e 1994, a inflação marcou quase 5.000%. Ou seja, quem comprou um produto por 1.000 cruzeiros, a moeda da época, teve de pagar 49.000 cruzeiros pelo mesmo produto um ano depois. Voltando aos dias atuais, no acumulado de junho de 2018 a maio de 2019, a inflação ficou em 4,66%, o que significa que o que se comprou em junho do ano passado com R$ 100, em maio deste ano foi preciso pagar mais R$ 4,66 para levar para casa. É isso aí, Ricardo. Então já deu para entender um pouco do temor da população pela falta de dinheiro. Então, para manter esse dinheiro circulando, o Banco Central entendeu que era necessário colocar dinheiro em circulação, era necessário imprimir mais dinheiro. Só que imprimir dinheiro custa dinheiro, como eu falei anteriormente. No entanto, imprimir as notas de R$200, esse custo pode cair, porque afinal de contas, se você for pensar o que você precisaria de 2 notas de 100 para ter o valor de R$200, você passa agora só a ter a necessidade de imprimir uma nota de 200. Uma das consequências mais conhecidas de se imprimir mais notas é o aumento da inflação, como a gente falou anteriormente, e a gente já viveu isso no Brasil. Uma coisa curiosa para a gente lembrar da década de 90 foi a nota de 500 mil cruzeiros. 500 mil cruzeiros. Exatamente, Ricardo. Você chegou a ter uma nota dessa? Eu cheguei, se eu não me engano, eu tenho, porque eu colecionava as notas. Tinha notas antigas de cruzeiro novo, de cruzado. Eu tenho algumas em casa. Coloque se eu não me engano, eu tenho uma dessa. Tá na tela para o pessoal ver. Pois é, Ricardo. Esse tipo de medida, então, cara, surgiu as notas de alto valor como uma solução. Uma medida que ocorre geralmente em períodos de alta inflação. A inflação passou a ser controlada a partir do momento do surgimento do real. No entanto, Ricardo, a diretora de administração do Banco Central afirmou que a inflação não vai aumentar com a nota de R$200. Isso porque a inflação no Brasil está baixa, está estável, está controlada. Então, além disso, ela também garante que não falta dinheiro. Hoje existe dinheiro em circulação. A decisão de imprimir notas é uma medida preventiva do Banco Central. O Banco Central entende que a demanda por dinheiro futuramente vai crescer, então é necessário imprimir mais dinheiro. Então nós temos uma sonora dela explicando essa situação. Coloca aí, Ricardo. O entesouramento, do ponto de vista econômico, nada mais é do que uma forma, uma opção do público escolher como ele vai manter as suas riquezas, os seus ativos, né? O que a gente está chamando de entesouramento aqui é a retenção de papel moeda ou cédulas ou moedas, digamos assim, em casa, no popular, debaixo do colchão, mas esse fator em si não muda a quantidade do total de ativos, do total de haveres na economia. Ela pode, e não tem nenhum efeito econômico mais duradouro, ela pode impactar a quantidade necessária de papel moeda para satisfazer o conjunto da economia, já que uma parte desse recurso é retirado de circulação, mas em relação especificamente ao possível entesouramento que se vê atualmente, nós avaliamos que ele é temporário em função da conjuntura atual e diminuindo as incertezas envolvidas no momento atual, ele deve gradualmente retornar ao padrão mais normal visto nos períodos anteriores. Tá, Edinho, esse é o Fernando Rocha, que é o chefe do Departamento de Estatística do Banco Central. Exatamente, Ricardo. Na explicação do Fernando Rocha, o que a gente tem que entender, até para a gente recapitular um pouquinho de quando a gente falava da inflação, da hiperinflação, qual que é o ponto? O ponto é que a justificativa do Banco Central para imprimir, para lançar a nova nota de R$200, é que a medida é preventiva.
para evitar a grande demanda que pode vir a surgir futuramente e em virtude disso faltar dinheiro. Então, vamos entender que o problema não seria a inflação ou a hiperinflação de acordo com o que o Banco Central fala. A explicação estaria voltada para o entesouramento. O que é o entesouramento, como ele me explicou? É o fato das pessoas estarem guardando dinheiro, estarem acumulando dinheiro, é o fato das pessoas irem ao banco, retirarem, sacarem o dinheiro e guardarem. O que é muito comum em momentos de tensão, em momentos de crise, uma situação como a que a gente está vivendo nesta pandemia. Se as pessoas começam a acumular dinheiro, e quais são os fenômenos, vamos entender então como que ocorre esse entesouramento. Se as pessoas começam a acumular dinheiro vivo em casa, que é uma coisa que está acontecendo, quanto menos nota de dinheiro circulando, mais dinheiro você precisa para chegar num determinado valor. Aquela ideia que eu falei, né? Para chegar em R$200, enquanto antes você precisaria de 2 notas de 100, com a nota de R$200 você precisa de apenas uma. Um exemplo que causa esse entesouramento. Pensa no auxílio emergencial. Você pode juntar R$600 com notas de 100, seriam 6 notas, portanto. Se as notas de 100 começarem a faltar, serão 12 notas de R$50. Se elas também faltam, a próxima opção são as notas de R$20. Ou seja, quanto mais notas de valores pequenos estão fora de circulação, mais notas desses valores precisam ser impressas, já que elas são mais usadas. Então, para continuar o nosso papo aqui, Ricardo, é bom lembrar que o auxílio emergencial soma mais de 160 bilhões e que muita gente opta por sacar o benefício em dinheiro vivo. Então, é muita nota. A diretora de administração do Banco Central, ela explicou nesta coletiva de imprensa quais são os 3 principais motivos do entesouramento. Um deles é justamente o saque do auxílio emergencial. Vamos ouvir então o que ela tem a dizer, Ricardo. A sonora número 3, a diretora de administração do Banco Central, a Carolina de Assis Barros. Vamos lá, Jay. Falando agora um pouco sobre as possíveis causas de entesouramento no nosso país. Primeiramente, a gente percebe que pessoas e empresas fizeram saques para a formação de reservas. A gente observou também que no comércio, de forma geral, houve uma diminuição do volume de compras, tão logo se iniciou o período de isolamento social. O Banco Central acredita também que aqueles beneficiários do auxílio emergencial que receberam o seu benefício em espécie também não retornaram esse dinheiro ao sistema bancário com a velocidade que a gente esperava. Então, o que tem de importante nesse slide? Nós estamos vivendo, nesse momento, um período de entesouramento, efeito derivado, efeito consequente da pandemia, e o Banco Central, nesse momento, não consegue precisar por quanto tempo os efeitos do entesouramento devem perdurar. Beleza, Ricardo. Então, como ela bem explicou, o fato das pessoas estarem sacando dinheiro, fazendo reserva devido ao momento que estamos passando, isso vai causando o chamado entesouramento. Com o entesouramento, falta dinheiro em circulação, com menos dinheiro em circulação, mais dinheiro precisa ser impresso, a Casa da Moeda precisa imprimir mais dinheiro, o Banco Central colocar em circulação, devido à falta de moeda. Outras questões, Ricardo, a gente viu na internet algumas justificativas, e o Adriano Gomes falou o seguinte ao Suno Notícias, o mestre em Controladoria e Finanças, Adriano Gomes. Ele disse o seguinte, que a medida do Banco Central é oportuna no momento atípico da economia, porque foram 30 milhões de pessoas que simplesmente foram esquecidas de fato porque estavam paralelas, né? Não existia alguma identificação e elas foram incorporadas ao sistema financeiro para receber o auxílio emergencial. Para essas pessoas, a utilização do papel moeda é muito grande, faz parte da rotina delas. São pessoas que estão fora dessa rotina bancária, cartão de crédito, débito, então houve a necessidade de injetar mais notas físicas para o público em geral. Foi o que disse o especialista ao Suno Notícias. O Adriano Gomes disse ainda, Ricardo, nessa mesma entrevista, que o argumento do fenômeno do entesouramento não explica o caso. Porque para ele, tanto faz alguém sacar da poupança R$1.000 em 10 notas de R$100 ou 5 de 200 e levar para debaixo do colchão. O entesouramento, portanto, é uma questão que ele aponta dessa forma. A questão aqui, então, é mais de logística monetária, que qualquer outra hipótese. Há mais demanda por papel moeda. E em vez de se imprimir 2 notas de 100, imprime-se uma de 200.
Houve também um questionamento por parte da imprensa, alguns jornalistas na coletiva falaram se isso também não seria um retrocesso em relação ao crescimento digital, né? O ambiente digital tem tomado algumas atividades que eram feitas de forma física. E o Banco Central estaria, portanto, então, indo na contramão desses avanços digital, só que a diretora, a Carolina Barros, respondeu o seguinte, vamos colocar o que ela falou, para explicar que não se trata de um retrocesso, mas sim de uma ação pontual. O que a gente está vendo nesse momento é uma demanda da população por meio circulante. É papel do Banco Central atender essa demanda por meio circulante. À medida em que o uso dos meios digitais de pagamento se intensificam, e aí isso não tem a ver com o momento que a gente está vivendo agora, o Banco Central ele observa a demanda e ele vai retirando o dinheiro de circulação conforme o ciclo do dinheiro que eu mencionei no slide que traz o meio circulante no Brasil, né? Então, o dinheiro ele tem um ciclo de vida. O dinheiro sai da custódia e retorna à custódia. Então, no momento que o Banco Central entender que essa demanda por mais meio circulante ela não existe mais, a gente vai fazer um ajuste gradual. De novo, isto não concorre com o uso de meios de pagamento digital. Com relação à lavagem de dinheiro, o arcabouço que o Brasil possui hoje no combate e prevenção à lavagem de dinheiro, ele é totalmente harmônico e alinhado com o GAFI, e ele não é dependente apenas do valor da denominação da nota, né? Então, a gente tem uma circular, que é a circular... só um minuto. Circular 3978 desse ano, que a partir agora de 1º/10, a gente vai ter controles ainda mais rígidos para saques acima de R$2.000. A gente vai exigir um pouco mais de identificação do que é exigido hoje, e valores acima de R$50.000, quem estiver sacando vai ter que informar a finalidade do saque, e quem depositar precisa informar a origem dos saques. Então é isso, Ricardo. Para o Adriano Gomes, essa justificativa faz todo sentido, porque, veja bem, o Banco Central é o criador do PIX, que é o sistema de pagamento que permite transferências em tempo real. Então, isso ocorre muito mais pelo fato da população ser desbancarizada, como diz o Adriano Gomes. Então, o pior é que existiam esses invisíveis, vamos chamar assim, portanto, para o Estado, porque não existia um cadastro para essas pessoas. Para se ter ideia, cerca de 42% da população brasileira não tem acesso à conta bancária, segundo os últimos dados do Instituto Locomotiva. Para o economista Fábio Terra, o professor de economia da Universidade Federal do ABC, o uso de dinheiro em espécie é uma consequência da grande desigualdade social que existe no Brasil, o que torna mais difícil também alcançar esse processo de digitalização, aumentar essa forma de pagamento por uso de meios digitais. Inclusive, hoje a gente tem inúmeros exemplos de bancos que são inteiramente digitais. Mas então, será que a gente deve se preocupar, Ricardo, com o lançamento dessa nova nota de R$200? Quais são os pontos negativos? O Extra publicou uma matéria que fala que mesmo anterior ao lançamento da nota de R$200, ela está prevista para agosto, como você introduziu no nosso programa, houve registros e foram passados pela internet de que existia uma nota de R$200 circulando em Madureira, no Rio de Janeiro. Então, um primeiro problema já é a falsificação da nota. O Banco Central fez questão de esclarecer, em que ele menciona o seguinte, Ricardo, que a cédula de R$200 ainda não está circulando e que a previsão é de que isso aconteça por final do mês de agosto, mas, lógico, eles vão avisar antes dela ser lançada. Então, por isso, a gente deve ficar atento, a população deve estar sempre bem avisada para que não repasse qualquer nota deste valor e que não seja, portanto, enganada com uma nota falsa. E agora sim, a gente vai para o problema que foi mencionado pelo Fábio Terra. Ele, em entrevista à BBC, o economista falou dessa questão do troco. O troco pode ser um problema para o qual você, principalmente os comerciantes, devem se preocupar. Porque vamos pensar o seguinte, Ricardo, a gente já tem aí a imagem 3 para colocar na tela. O Fábio Terra, ele descreve o seguinte, que para quem recebe o auxílio emergencial, em vez de sacar 6 notas de R$100, o saque será de 3 notas de 200.
Mas pessoas que pegam nota de R$200 vão fazer transações de baixo valor, o que vai exigir grande volume de notas menores para dar o troco. Um caso parecido que existe no mundo foi a nota de €500, por exemplo, que era uma das cédulas de maior valor do mundo. Então, ela deixou de ser produzida em 2016, por exemplo. O Conselho do Banco Central Europeu decidiu que os países deveriam deixar de produzir as notas de R$500 até o final do ano passado, exatamente por esse problema. Notas muito altas, quando sacadas por pessoas em circunstâncias como a do auxílio emergencial, que é o exemplo que a gente tem no Brasil, para deixar claro, elas vão fazer compras de menor valor. Outro problema citado foi a questão da corrupção. Pessoas também comentaram na internet, tomou conta do Twitter, que seria a lavagem de dinheiro. Mas o Fábio Terra diz o seguinte, que quem quer fazer algo de errado, quem quer praticar a corrupção e quem quer lavar dinheiro, faz com qualquer nota, independente do valor. A diferença é que, se antes ele precisaria de mais malas para carregar um valor que seria lavado, nessas condições com uma nota de maior valor, ele precisa de menos mala. Então a gente já teve a imagem do Jornal Extra e o próprio Banco Central avisando para que as pessoas se atentem a isso. Certo. Mas, Ricardo, nem tudo é assunto sério na internet, Ricardo. Os memes também tomam conta. E aí, Ricardo, os memes começaram a tomar conta. Agora vamos para a melhor parte, vamos para os memes. A melhor parte é a parte do entretenimento do programa. Porque existe sim uma preocupação das pessoas em relação à inflação. O Banco Central já fez a sua declaração, deixando claro que não há possibilidade, visto que há um controle da inflação. Mas os memes independem disso, né? Então, nos memes da internet, a gente viu muitas pessoas sugerindo o que deveria vir nas notas de R$200. Sugeriram pessoas, sugeriram animais. Então, vamos colocar aí um dos memes, Ricardo, que a gente já tem na tela, o meme do MC Negão da BL. Esse aqui. Ele é uma figura que ficou muito popular na internet, um cantor, em que ele aparece em vídeos com a sua mãe. Um vídeo muito popular que a galera pode conferir depois é o Água Coca Latão. É um vídeo divertido em que ele toma uns tapas da sua mãe. Um vídeo que se popularizou na internet. Uma outra imagem que também surgiu na internet, Ricardo, foi a do Neymar, sugerindo que o Neymar também deveria estar na nota de R$200. Além disso, houve também uma sugestão para que houvesse um animal. E qual animal seria esse? Seria o cachorro caramelo. Imagem número 8. Cachorro caramelo. Exatamente, um vira-lata, o vira-lata caramelo, Ricardo. E o que acontece? As pessoas sugeriram que ele deveria ser o animal da nota de R$200. Por quê? Porque ele representa mais o Brasil. O Banco Central, inclusive, explica que a nota de R$200 vai vir com o lobo-guará com base em uma pesquisa feita em 2001 para a escolha de animais para as novas cédulas. Naquele período, a votação elegeu a tartaruga marinha e o mico-leão dourado, que foram incorporados à nota de R$2, a nota de 2, portanto, e o mico-leão dourado, a nota de R$20. Então, naquela votação, o lobo-guará ficou em terceiro. Então, a ideia do Banco Central é incluir ele na nota de R$200. Só que a zoeira e os memes na internet foram além. Houve, então, uma petição, Ricardo. Coloca em uma matéria do Estadão, coloca na tela, uma matéria do Estadão em que é mencionado o seguinte: o interesse das pessoas em colocar o vira-lata caramelo na nota de R$200 incentivou a criação por parte de um deputado de uma petição que pede que o animal seja colocado na nota de R$200. Então, Ricardo, o que começou como um meme pode virar uma homenagem a um animal, pode se tornar uma realidade. O Banco Central confirmou ao Estadão que está avaliando uma ação envolvendo o famoso vira-lata, mas que não pretende substituir o lobo-guará pelo cachorro na nova cédula de R$200. Temos então, na sequência, Ricardo, a imagem número 11, a imagem da petição no site. Vamos colocar aí para a galera ver por vira-lata. Essa imagem é um print do site. Olha só, Ricardo, o que acontece? Nesse print aí a gente pode observar o seguinte, que as pessoas que se dispuseram a assinar essa petição para que o animal fosse sim o animal da cédula de R$200, já passa de 130 mil assinaturas. A meta é bater a 150 mil assinaturas para que o vira-lata caramelo entre na nota de R$200. O que é um absurdo, né?
Mas como já vimos, o Banco Central diz que pretende fazer algum tipo de ação, mas que o lobo-guará vai permanecer na nota de R$200, será o animal que será incorporado à nota. Sim. A petição, Ricardo, que está no site, foi proposta pelo deputado federal Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais. E olha só, o que acontece? No Instagram dele, ele também tem divulgado, tem feito uma campanha assim para que o vira-lata caramelo seja incorporado à nota de R$200. No site, Ricardo, o que tem dito no site? No site da petição está dito que, infelizmente, todos os anos, milhares de animais domésticos sofrem maus tratos. Há pesquisas, segundo o site, que cerca de 30 milhões de animais abandonados no Brasil sofrem dessas circunstâncias. Temos 30 milhões de animais abandonados no país, como foi bem dito. E há também um outro estudo, segundo o site, que o Instituto Pet Brasil, mostra que 3,9 milhões de animais domésticos em condição de vulnerabilidade. A inclusão do vira-lata caramelo, então, seria um incentivo não só para a adoção, mas também para o controle da espécie. Então, isso também há um outro ponto que eles mencionam que representa mais a sociedade brasileira. E, de fato, um outro ponto que eles também citam é que seria uma maneira de expor os animais, mas por uma questão de bem-estar animal, e não porque eles voltam e repercutem bastante no noticiário devido aos maus tratos. Sim. Então é isso, Ricardo. A gente foi de um assunto que tem alguns pontos polêmicos, alguns pontos críticos, mas também tem essa diversão toda da internet. O pessoal não perdoa quando surge algo do tipo, e o meme tanto do Neymar, do próprio Negão da BL, entre tantos outros. A gente colocou só alguns aqui, a da do cachorro caramelo, vira-lata, e tem também, lógico, o dos Simpsons, que sempre são cotados como premonitores. Eles já viram isso em algum momento e divulgaram no passado. Então é isso, Ricardo. Esse foi o nosso Explicadinho de hoje. A gente vai fazer uma live. No Instagram. Então siga já o Instagram do Explicadinho. É @Explicadinho, tá? Tá na tela aí a hashtag Explicadinho? Isso. É só por lá, @Explicadinho. E a gente sempre no final de todos os programas aqui, a gente vai fazer uma live pra gente bater um papo, falar alguma dúvida, fazer algum comentário a mais que você vai ver. Muito bem, Jim! O Explicadinho é um oferecimento da Estetnet Telecom, conectando você ao mundo. Seja home ou office, a sua internet tem que ser com a Estetnet há 24 anos, a sua melhor conexão. Assine o canal, aperte o sininho, dê o joinha nos nossos vídeos, acompanhe. Na descrição você tem todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, aqui do Estúdio Vitrine também para você acompanhar. Nosso podcast, inclusive, nosso canal de podcast para você acompanhar. Se você não quer assistir no YouTube, você pode só ouvir também os programas completos através do nosso canal de podcast, que você tem a descrição. Aliás, na descrição você tem o link para você ir lá e assinar também o nosso canal de podcast. Jim, obrigado mais uma vez. É isso aí, Ricardo. Estamos aqui sempre e vamos tentar voltar aí num outro momento com o assunto. Essa é a nossa proposta, na verdade, né? Voltar sempre com uma notícia, contextualizá-la, explicar para que as pessoas entendam todas as nuances, uma palavra um pouco mais formal, tudo que está em volta de uma notícia, e as pessoas precisam entender para tomar as melhores decisões, para entenderem o que está acontecendo de verdade. Então essa é a nossa proposta. Acompanhe as nossas redes sociais. Temos também na descrição o link do canal Explicadinho. O Estúdio Vitrine está transmitindo esse programa aqui de forma sensacional. Então vamos crescer esses dois canais e contamos com a audiência de vocês que acreditarem no nosso trabalho. Vamos até um próximo Explicadinho. Continue acompanhando a gente. Acompanha a gente aqui para você entender tudo explicadinho. Tudo para você entender explicadinho. Valeu e até a próxima.